Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um tradicional Crypto Visions. Hoje falar um tema que eu vi que muita gente aí já está ansioso nos comentários, que é sobre EIP 7514. Mas se você achou esse nome técnico estranho, basicamente a gente vai falar sobre o mercado de stake no Ethereum e se ele está em risco. O que acontece, pessoal? O mercado de staking do Ethereum passou por um grande crescimento nos últimos meses, tornou-se uma das principais apostas do mercado, especialmente o liquid staking, mas também gerou muita polêmica e muito receio, especialmente entre os desenvolvedores da Ethereum. Toda essa dinâmica fez com que muita gente começasse a ver um certo risco no mercado de staking. E por esse motivo, está rolando uma proposta agora na rede da Ethereum, que é o IP 7514, que pode impactar negativamente o mercado de liquid staking. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou analisar em detalhe toda essa dinâmica do mercado de staking, explicar todas as consequências dessa proposta que muito provavelmente vai ser implementada junto com o Decun Fork, então já deve ser implementada em breve. E depois que eu fizer toda essa análise, eu vou explicar para vocês o impacto nos principais protocolos de liquid staking, em especial no que eu acredito que vai impactar na Lido e na Radix. E na Radix não, foi mal. Na Lido e na Pendle. Então, eu vou trabalhar um pouco essas duas dinâmicas. Naturalmente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para mandar aí nos comentários. Vou respondendo, vou explicando para vocês. E aí a gente consegue evoluir bem, tá bom? Mas, basicamente, esse é o tema da live. Fiquem tranquilos que eu vou sanar tudo, especialmente em relação a se isso é um risco para Lido e qual que é o grande risco nesse aspecto. O que o Lido vai ter que se alterar pensando nesse aspecto. Beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês nessa análise de hoje, aqui com vocês. Primeiro ponto, pessoal, que eu tenho que explicar necessariamente é sobre o crescimento do mercado de liquid staking. Então, como esse mercado está crescendo, como esse mercado está desenvolvendo. Por que eu preciso explicar esse mercado aqui para vocês? Porque sem entender a métrica de crescimento dele, é impossível a gente entender o porquê isso está chamando tanto a atenção dos desenvolvedores. Então, hoje, pessoal, a gente tem ali 27 milhões de Ether em staking. Isso dá quase 23% do supply do Ethereum. Então, o que isso significa? Que 1 a cada 5 Ethers hoje está em staking no Ethereum. E a gente está caminhando a passos largos para ser 1 a cada 4 Ethers. Então, a gente está tendo uma taxa de crescimento de staking muito, muito elevada. Desse capital, 32,2%, quase 33%, quase um terço, está dentro da Lido. Então, o que a gente está falando basicamente é que hoje cerca de 1 a cada 5 Ethers está em staking, e desse 1 a cada 5, 1 a cada 3 está em soluções de liquid staking. Depois eu vou até destrinchar que vocês vão ver que o número é um pouquinho maior do que isso. E hoje, na prática, temos 850 validadores. E o que está mais chamando a atenção do mercado de modo geral? O que mais está chamando a atenção do mercado de modo geral é o seguinte: desde a aprovação do Shanghai Fork, que foi a atualização que permitiu o saque de staking na Ethereum, que ocorreu em abril deste ano, a gente teve um crescimento significativo desse mercado. Por quê? Porque basicamente no momento que a gente permite o saque, a gente consegue ter uma maior perspectiva, especialmente para quem está fazendo staking líquido e fazendo operação financeira, de crescimento desse mercado. Então, a partir do momento que ocorreu essa liberação, a gente viu um crescimento ainda maior. Então, vocês estão cravando a data, né, meio de abril. Se a gente pega aqui meio de abril, vamos ver como que foi a entrada de capital em staking. Eu peguei aqui o dashboard da Dunning, que vai ser o melhor para vocês entenderem. Então, aqui, ó, pessoal, a gente basicamente tem essa data aqui, que vai ser o início, né, de abril, aqui. E a partir do momento dessa data, de início de abril, reparem como a gente cresce rapidamente o staking na rede do Ethereum. Então, essa é a grande questão que está incomodando o mercado. Pô, a gente está crescendo bastante esse stake no Ethereum. E por que isso está incomodando, pessoal? Porque é importante entender que essa mudança de staking, toda essa dinâmica de saque, essa dinâmica de fato da sua existência, a própria dinâmica do liquid staking, são coisas extremamente recentes dentro do ecossistema do Ethereum. Então, é natural que toda grande inovação gere incômodo, gere risco. E isso está incomodando os desenvolvedores da Ethereum. Por quê? Porque eles falam, cara, a gente nunca viu a rede desse patamar. A gente não esperava esse crescimento. E aí, isso está gerando essa dinâmica que eu vou explicar para vocês agora do IP 1755.
Mas qual que é o ponto principal que está gerando mais esse incômodo? Principalmente a questão do liquid staking. Então, hoje, a gente tem em liquid staking cerca de 20 bilhões de dólares. O mercado está crescendo pra caramba. Eles estão considerando também a Coinbase, né, dentro dessa dinâmica de liquid staking. Então, se a gente pegar aqui, a gente já está falando de um capital significativo que está crescendo, especialmente na figura da Lido. Mas aí, se vocês observam, olha que coisa interessante. A gente tem hoje a Lido como um grande representante, a Coinbase logo em seguida e a Rocket Pool depois. Então, vamos voltar aqui nesse dashboard de staking. Olha aqui, Lido, Coinbase e depois Rocket Pool. Então a gente está falando hoje, se a gente somar na prática, a gente está falando de aí mais de 40% do supply da Ethereum, quase 50% em liquid staking. E o que acontece? Cara, essa é uma dinâmica extremamente nova, uma dinâmica que poucas pessoas entendem, então isso assustou os desenvolvedores. E isso está gerando diversos comentários dentro do mercado de cripto. Em especial, vou dar um destaque aqui para o comentário do Vitalik. Então, o Vitalik adereçou justamente essa questão, que olha, a gente está vendo um crescimento do staking como colateral no mercado de cripto, a gente está vendo um processo de alavancagem, e aí ele está falando, né? Agora a gente ainda tem alguns riscos que não estão claros, a gente tem a Lido, que é uma DAO e a Rocket Pool. Ele comenta muito sobre a questão de diversos riscos, desde ataque 51%, entre outras coisas. E ele comenta justamente isso, que ele vê isso como um dos problemas da rede. Então, um dos problemas em que sentido? Da gente estar com o crescimento de um setor que a gente não esteja vendo os riscos desse setor. Então é natural isso, tá, pessoal? Em todo o processo de inovação, é natural que às vezes algumas coisas que a gente implementa, elas cresçam mais rápido do que era esperado. E esse é o caso da questão do staking na Ethereum. E mesmo no caso da Lido, da Rocket Pool, eu acho que é legal a gente deixar isso muito explícito, que o que acontece, pessoal? Tanto a Lido quanto a Rocket Pool, elas ainda têm uma certa diversificação nesse staking. No caso da Lido, por exemplo, apesar dela deter 32% da rede do Ethereum, ali gerida dentro do seu contrato inteligente, hoje ela tem 31 operadores que estão fazendo esse processo. Então, realmente é um risco, mas é um risco bem diversificado. Se a gente volta aqui, ó, a Lido tem 31 operadores, a Rocket Pool tem muito mais operadores ainda dentro dessa estrutura, então você tem uma dinâmica mais tranquila do que quando comparado, por exemplo, até mesmo a própria Coinbase. Mas, de fato, a questão do crescimento do stake em si é um ponto razoável de incômodo. Por quê? Porque a gente nunca viu esse nível de teste de estresse. E se em algum momento a gente tiver um teste de estresse que impacte muito a rede do Ethereum, a gente pode ter um problema. E basicamente o que acontece é que os desenvolvedores eles querem ter mais tempo de respiro para isso. E aí, baseado em tudo isso, nasce essa questão aqui, que é o IP 7514. Por que eu decidi fazer essa live? Porque tem muita desinformação. Todo mundo que viu essa notícia do IP 7514 está falando, cara, isso daqui vai acabar com o mercado de staking, isso daqui vai acabar com a Lido, isso daqui basicamente vai reduzir o staking da Ethereum, entre outras coisas. E pouquíssimas pessoas foram estudar de forma aprofundada e entender de fato o que significa o IP 7514. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é fazer um deep diving. Basicamente, a gente vai entender em detalhe isso. Por que a gente vai entender em detalhe isso? Porque basicamente isso daqui vai dar insights pra gente do que vai impactar na próxima atualização do Ethereum e com isso a gente vai conseguir aproveitar muito melhor o mercado de liquid staking. Então, se você é investidor de liquid staking, de pools de liquidez, é fundamental você prestar atenção nesse deep dive aqui, nesse aprofundamento dessa questão. Beleza. Primeiro, o que é o IP 7514? Como o próprio nome diz, ele quer adicionar um limitador no churn limite das épocas. Orlando, você falou grego. Fica tranquilo, que eu vou explicar em detalhes cada um disso. Mas eu quero primeiro explicar alguns pontos importantes. Primeira coisa, essa foi uma proposta postada há menos de um mês. Então, ela é uma proposta super recente, só que ela foi postada por dois nomes muito fortes do mercado da Ethereum, dos desenvolvedores da Ethereum, em especial o Tim Beacon, que esse cara aqui, ele basicamente é o principal desenvolvedor direcionador da Ethereum. Então, esse cara que coordena o All Devs, que coordena boa parte dos desenvolvedores da Ethereum. E ela é uma atualização core, mas o que é mais importante, ela está no estágio de review.
O que é o estágio de review? Vamos entender isso. O estágio de review é um estágio que, basicamente, ela está no ponto final antes de aprovação. Então, esse é o processo de uma proposta de melhoria na Ethereum. Né? Ethereum sempre é atualizada, assim como qualquer outro protocolo, qualquer outro ativo. No caso da Ethereum, eu acho a estrutura um pouco mais organizada. E você sai da ideia do draft, você chega no review, você faz o processo de teste desse review, e caso esse processo funcione, ele vai para o last call e depois ele é implementado. A ideia, inclusive, do time é implementar essa atualização aqui no Decon Fork, que deve ocorrer ali em meados do primeiro trimestre de 24, a próxima grande atualização da Ethereum. Então, beleza. Mas o que isso daqui está propondo? Vamos lá. Primeiro, motivação. Essa proposta visa mitigar o level de velocidade que o staking da Ethereum está sendo construído. E aqui eles comentam que eles veem um risco, né, de que 100% do staking da Ethereum seja adicionado até 24 de dezembro. Calma, que esse número não faz tanto sentido, mas a gente vai entender por que eles colocaram esse número. Então, de forma geral, o que eles respondem aqui? Qual que é o objetivo, qual que é a motivação? Aqui a motivação é, cara, nós queremos que o mercado de staking da Ethereum cresça de forma mais devagar. Se o mercado de staking cresce de forma mais devagar na Ethereum, naturalmente, pessoal, naturalmente, o mercado de liquid staking também vai crescer de forma mais devagar. Então, fiquem atentos a esse ponto. Se o mercado de staking cresce devagar, o mercado de liquid staking também vai crescer mais devagar. E aí, como que eles querem propor isso? Através dessa mudança aqui do máximo Epoch Churn Limit. Vamos lá. Isso aqui é a parte técnica que eu vou ter que explicar para vocês. Vou explicar da forma mais didática possível, mas fiquem tranquilos. O que é esse época? Esse época, basicamente, é um período de validação ali da Ethereum que eles analisam a estrutura. E o que é esse churn limit? Esse churn limit é um limitador de quanto de capital e de novos validadores podem entrar e sair dentro da Ethereum. Então, o que acontece é que hoje essa ferramenta é uma ferramenta variável. Esse limitador ele é variável de acordo com a quantidade de validadores da Ethereum. De que forma? Da forma que quanto mais validadores entram dentro da rede da Ethereum, mais rápido esse número cresce. Então, esse daqui hoje, ó, pessoal, é esse churn limit aqui, ó, Beacon Chain Churn Limit Predictions. Então, esse é o churn limit. Percebam que ele está crescendo de forma super rápida. Por quê? Porque quando eles construíram essa estrutura, eles pensaram, vai demorar um pouco mais a aderência da entrada de novos validadores, e a gente vai expandindo isso à medida que novos validadores vão entrando. Só que qual que é a questão que eles fizeram a projeção aqui? E aí a gente entende esse número maluco que todo mundo achou esquisito, tá? E eu entendo porque as pessoas interpretaram de forma errada. Se a gente continuar na velocidade que a gente está tendo de entrada, de staking, sempre de 100%, 100%, 100%, até o final do ano que vem, a gente teria possibilidade, no melhor cenário, no cenário que o staking cresce de forma significativa, de 100% da Ethereum estar em staking. Então, o que eles estão falando? Basicamente, olha, da forma que está hoje, a gente vai ter um crescimento e a gente só vai ter mais um ano de teste para validar a estrutura de staking. E aí, o que eles querem propor? Eles querem travar essa estrutura para uma tal forma que esse processo só ocorra ali em 2028, o total. Então, se a gente vem aqui, ó, no Token Insights, que eles fizeram, inclusive, uma análise fenomenal sobre esse tema, se a gente vem aqui, a gente entende de forma mais detalhada essa projeção. Então, hoje, como é que funciona? Ó, esse churn limit é baseado justamente na quantidade de validadores ativos, dividido por esse número aqui, 65.366. O que eles vão mudar? Eles vão mudar essa variável para uma variável fixa. E na prática, isso faria a gente, tendo essa estrutura de variável fixa, se 100% das pessoas fizessem request para entrar, a gente provavelmente teria ali o staking feito entre meados de dezembro de 100% do capital da Ethereum staking, entre meados de 25, final de 2025 ou até mesmo janeiro de 2028. Beleza, Orlando, você falou um monte de coisa, agora traduz. Tá bom, vamos traduzir cada ponto. Primeira coisa, o IP 7514, ele não vai mudar nada
na dinâmica de taxas remuneradas de staking, ou de estrutura, ou de qualquer coisa assim, ou, por exemplo, restringir especificamente um player. Isso não vai ser impactado, como muita gente está falando. O que isso impacta? Isso impacta na velocidade de crescimento de entrada de novos validadores. Então, basicamente, se esse projeto for aprovado, eles vão colocar um modelo, uma taxa fixa de entrada de novos validadores e não uma taxa variável com staking, para reduzir essa velocidade, como uma proposta de melhoria, basicamente como um desacelerador temporário para eles validarem toda a estrutura de staking, estarem mais confortáveis e depois fazerem atualizações na prática mais robustas na estrutura de staking da Ethereum, porque eles estão receosos com a velocidade de crescimento. Beleza. O que isso impacta na prática? Vamos lá. Primeira coisa que isso vai impactar. Isso vai impactar positivamente quem tem staking na Ethereum. Isso é um ponto que pouca gente entende, mas o que acontece, pessoal? Como é que funciona a dinâmica de staking da Ethereum? Percebam aqui, ó, que a gente está crescendo a quantidade de staking. Deixa eu tirar a variável preço, aumentar em 30 dias. Quanto mais a variável staking cresce, mais o rewards vai cair. Por quê? Porque basicamente o rewards ele é baseado na quantidade de staking, ele é um bolo distribuído na quantidade de staking, somado às taxas da rede. Então, se a gente vai ter menos validadores entrando, o que vai acontecer na prática? A tendência é que a taxa de remuneração desses validadores cresça nos próximos, após essa implementação. Então, se a gente implementar essa estrutura aqui, pessoal, o que vai acontecer? Você que tem staking na Ethereum, se a gente começar a ter um bull market, e aí as taxas da Ethereum de staking subirem, porque 20% das taxas de transações da rede são direcionadas para quem está fazendo staking, você vai ganhar mais dinheiro, porque menos pessoas vão conseguir ingressar para fazer staking. Então, isso vai ser um estabilizador. E provavelmente isso também vai impactar positivamente tokens de liquid staking. Por quê? Porque eles vão dar uma renda mais interessante. Então a gente pode até ver, por exemplo, um STET valendo um pouco mais que um Ethereum. Por quê? Porque ele vai se tornar um ativo que menos gente tem acesso a staking. Então isso provavelmente vai gerar até uma maior demanda pela dinâmica de liquid staking da entrada dessa dinâmica, e a gente vai gerar taxas de staking da rede do Ethereum mais variáveis. Em específico, um protocolo que vai ser beneficiado com isso, que tende a crescer com isso, é a Pendle. Por quê? Porque a Pendle ela faz justamente trading da parte de liquid staking. Então a Pendle provavelmente vai ser um dos players que mais vai ser beneficiado se essa estrutura vier a acontecer. No caso da Lido, o STET vai se tornar mais interessante, mas em contrapartida, o crescimento da Lido vai se tornar um pouco mais devagar. Então, a gente vai ter essas duas dinâmicas. No caso da Pendle, realmente o produto da Pendle tende a ser mais demandado. Na minha visão, são os dois players que mais vão ser impactados. E aí, no caso da Ethereum, isso também é interessante ser destacado, a Ethereum tende a ter menos inflação, porque quanto mais validadores, maior é a inflação da Ethereum. Então, isso ainda vai reduzir a inflação da Ethereum. Então, tá bom. Entendi tudo isso, Orlando. Então, resumindo tudo isso, que aí eu vou puxar as dúvidas de todo mundo. O que é o IP 7514? Ele basicamente vai controlar a velocidade do crescimento do staking da Ethereum. Ele é uma medida paliativa por conta que os desenvolvedores estão com medo da velocidade do staking da Ethereum, de crescimento do staking da Ethereum. Ele está sendo rápido e está tendo um amplo apoio dos desenvolvedores, inclusive está sendo discutido agora, foi discutido na última call dos desenvolvedores, para fazer o teste dele aqui, ó, na última DevNet, e provavelmente, muito provavelmente, ele vai ser implementado. Como ele impacta o mercado de staking, basicamente ele desacelera esse mercado. Como isso reflete para players de liquid staking, no caso da Lido vai ter a entrada, menos entrada de pessoas, o crescimento da Lido pode ser um pouco mais devagar, mas eu não acho que isso vai impactar tanto, porque a narrativa vai continuar muito quente, especialmente se a gente estourar a taxa de staking no bull market, o que provavelmente vai acontecer, porque quanto mais utilidade dentro da rede de Ethereum e menos validadores, mais alta vai ser aquela remuneração. Isso pode gerar uma maior demanda para a STET, isso provavelmente vai gerar uma maior demanda dentro da Pendle. Então, provavelmente, quem vai ser o cara mais beneficiado de toda essa estrutura, pensando do ponto de vista de produto, é a Pendle. Não estudei o protocolo a fundo, ainda não tenho visão sobre tokenomics para me dar minha opinião, mas eu falo que ele vai ser o cara que provavelmente vai ser mais beneficiado dentro dessa estrutura. A Lido, para mim, é bom e é ruim. É ruim porque ela vai crescer um pouco menos, é bom porque talvez fortaleça mais a narrativa dela.
Então, de forma geral, essa é a minha visão de todas essas questões. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Aí de vocês? Eu vi que muita gente mandou muito comentário aqui. Então agora vamos ali para as dúvidas do chat. Mas até aqui tudo bem, pessoal? Só um parênteses antes, a gente está quase 300 pessoas, o pessoal já deixou like, o pessoal já se inscreveu no canal, não se esqueçam de fazer tudo isso. E, um detalhe, eu vou mandar na nossa newsletter amanhã a análise completa dessa dinâmica. Então, quem quiser ter os insights, né, de como vai funcionar toda essa estrutura que eu expliquei, vale a pena se inscrever na análise da newsletter, porque aí eu vou entrar em mais detalhes aqui. Aí o pessoal já começou com o superchat, aí que é bom. Caraca, a galera mandou em euro, aí sim. Mas enfim, quem quiser, aí a newsletter tá aqui, mas vamos lá. Vamos ver as dúvidas do pessoal. Como assim, Orlando Delamey? Nossa lida massa vai acabar? Explica isso daí que eu tô com uma patinha cheia de lido. Não, a Lido não vai acabar, eu acho que ficou claro isso, mas talvez um pouco do crescimento dela vai ser restrito. Qual que é a minha opinião sobre isso, especificamente da minha posição de Lido? Por enquanto, isso não muda a minha posição. Eu tenho uma posição em Lido, isso não vai mudar minha posição de Lido. Mas isso para mim é uma bandeira amarela no caso da Lido, porque eu quero ver ela começar a se diversificar para outros ecossistemas e não depender apenas do ecossistema da Ethereum, que hoje é o caso dela. Eu vou para a conferência agora, para Dev Connect, e eu quero entender um pouco mais da visão do mercado de staking, para ver como eu vou me posicionar. Mas eu ainda acho que a Lido é uma das grandes narrativas do mercado. Talvez eu vou diversificar minha narrativa de liquid staking. Esse movimento me fez ter um interesse um pouco maior em Pendle. Então talvez eu vou estudar e talvez a minha alocação ela se diversifique entre Pendle e Lido. Mas eu ainda não entendo de Pendle para definir se eu vou alocar ou não. Preciso entender tokenomics, estrutura, time, entre outras coisas. Mas isso me chamou a atenção, porque eu acho que a dinâmica do mercado de liquid staking vai ser um pouquinho alterada. Tá bom? Pessoal falando vender as lidos? Não, galera. Como eu comentei, a gente precisa entender a atualização. Eu expliquei do ponto de vista técnico o que vai impactar e minhas perspectivas. Naturalmente, não é um ponto. Não é um ponto assim, vendo é o fim do mundo. Eu só quis trazer isso e eu especificamente coloquei dessa forma, mais chamativa na thumb, porque vocês vão ver notícias dessa maneira. E eu quero, enfim, que vocês entendam tudo por trás, tomem consciência para tomar suas decisões. Então, tem um pouco disso. Isso vai impactar a AVE? Creio que não. Talvez impacte o empréstimo dentro da AVE, porque hoje o STET é o principal colateral, então mais gente querendo. Talvez isso suba algumas taxas, movimente algumas coisas, mas eu acho que é um movimento um pouco mais marginal. Deixa eu ver aqui. Mas, pessoal, vocês têm que também ler até estava com interrogação. Calma, pessoal, vocês estavam muito nervosos no início da live. Deixa eu ver. Claro, não sei o que é isso daqui não, mas eu acho que vocês tomem cuidado para não ser golpe. Eu acho muito pouco provável que o Augusto esteja fazendo alguma coisa assim, cara. O Augusto não pega dinheiro de ninguém, não. Tome cuidado para não ser golpe. Deixa eu ver aqui, o pessoal já responde essa questão da AVE que o pessoal mandou aqui. O pessoal levantou, realmente o Vitalik está pontuando muito isso. Na verdade, de modo geral, o mercado está pontuando muito isso. Assim, eu acho que os desenvolvedores, de modo geral, eles assustaram. O crescimento da parte de staking da Ethereum foi muito, muito rápido. E é importante entender que o staking na Ethereum é uma coisa muito recente. A gente está falando de uma coisa que está sendo validada só desde 2020, então a gente está falando ali de menos de 3 anos, vai completar 3 anos em dezembro, e que, de fato, a gente está rodando a rede completinha, com tudo ok em abril desse ano. Então, realmente, eu entendo um pouco o receio que os desenvolvedores estão tendo nessa estrutura, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se... o pessoal falou, sim, tecnicamente é isso. Eles vão fazer uma redução da velocidade de forma de uma forma um pouco arbitrária. Vamos lá. Quem tem que ter medo disso? Eu acho que a Lido, ela tá numa posição confortável, porque ela tem o oligopólio, e realmente é muito difícil de quebrar esse oligopólio da Lido,
mas ela vai ter uma certa restrição de crescimento de mercado. Beleza, eu ainda acho que esse mercado vai crescer muito, então não é o pior dos mundos para a Lido. Eu acho que a Lido vai continuar crescendo e a Lido hoje entrega muita receita, está muito bem estruturada. Mas, na minha opinião, eu quero ver o time da Lido se movimentar para atacar outros mercados de liquid staking que não só Ethereum, porque senão eles vão ficar para trás. E aí entra talvez um pouco da minha visão de diversificar minha tese de liquid staking em um só na Lido. Já para Ethereum, acho que Ethereum está sendo sensato. Eu entendo os desenvolvedores, eles falaram, cara, a gente criou uma parada que ela está crescendo mais rápido do que a gente estava esperando que ela crescesse. E é natural nesse contexto você pensar, beleza, talvez eu tenha que frear um pouco toda essa dinâmica, porque eu não sei como o mercado vai reagir a toda essa estrutura. Então faz um pouco sentido, sim, a tomada de decisão, o processo que os desenvolvedores estão fazendo, tá bom? Beleza, reforçar aqui a newsletter, agradecer o superchat que a galera mandou, pô, mandou o cara 10 conto aí pra gente em euro. O pessoal falando, realmente, falando essa estrutura. O pessoal perguntando, cara, sendo bem direto, sim. A Lido é a maior narrativa de liquid staking. O mercado de liquid staking, staking da Ethereum vai crescer. Mesmo ele reduzindo a velocidade, ele vai crescer. Eu acho que, assim, esse é o maior demonstrativo que o mercado de liquid staking vai crescer. Agora, você tem que ponderar o risco do seu portfólio. Estou levantando isso porque, para mim, isso é uma bandeira amarela para a forma que o mercado de liquid staking vai crescer e a forma que você está posicionado, eventualmente, concentrando só em Lido. Mas é um ativo que eu tenho no meu portfólio e eu estou confortável em tê-lo. Óbvio que, eventualmente, dependendo da forma que o mercado for crescendo, eu vou dar uma ajustada na minha estrutura. O Hugo, que mandou aí o nosso super chat, falou: Orlandinho, a única opção de fazer stake em L2 é swap de RTH. Vamos lá. Staking em L2, por enquanto, tem do Rocket Pool. A Lido também está começando a fazer algumas implementações, alguns estudos nativos, e dependendo do pool que você vai pegar algum sintético. Eu acho que aí vai um pouco você estudar. Sobre a Standard Labs, sendo muito sincero, eu não conheço tanto o case, mas eu fico desconfortável de entrar em algo de liquid staking que não seja Coinbase, Lido e Rocket Pool. Por quê? Porque são os três únicos que têm liquidez e aceitação no mercado de empréstimo, entre outras coisas. Então, se você quer um ativo que você vai conseguir trocar de forma fácil, eu iria para um desses três. Eu não iria ficar pegando outras soluções menores. Talvez daria uma olhada no caso da Panel, que aí você consegue arbitrar algumas dessas dinâmicas. Mas eu reforço, eu sempre acho que eu colocava um pouco também esse ponto. Eu nunca faria staking com todo o meu capital de Ethereum. Acho que o próprio Vitalik já colocou isso. Assim, é legal fazer tipo parte do capital? Legal, pô, é uma eficiência financeira, mas não é full risk. Eu acho que o mais evidente disso estão revendo um pouco da estrutura de staking. Tem um motivo muito claro para isso. É um processo inicial, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Leandro Opa mandou aí mais 10 contos superchat. Acho bom que a galera manda aí. Sabe, Orlando da Massa? A gente sabe que você gosta de Matic. É a sua terceira maior posição de carteira? Sim, hoje a Matic é a terceira. É um case bom. É um case que para mim faz sentido. O tokenomics está fechando, tem uma narrativa forte, que é L2. O time faz muito sentido. Então, para mim, eu tô confortável em alocar em Matic. E é uma que eu tô crescendo. A mão. Minhas opiniões. Qual a sua opinião sobre Matic com as atualizações? Eu fiz um vídeo recentemente, mas eu gostei das atualizações, mas quem quiser depois se inscreve aí no canal, entra no canal, tem um vídeo de uns 10 minutos que eu explico em detalhes todas as atualizações da Matic, vale a pena. Tem dois, na verdade. Beleza? E a última aqui, vamos lá, Orlando, boa noite. Acho que Matic e outras moedas da SEC estão perseguindo, podem congelar o preço de tela, como aconteceu. Não, não acho, assim, eu acho que a questão da XRP, ela foi uma questão muito mais precisa, era um caso muito mais nebuloso do que o caso que foi da Matic e de outros. Os outros foi, tipo assim, uma citação super ampla da SEC, que é bem debatida, e eu não acho que ela vai tão para frente, eu acho que a gente vai mudar muito a postura regulatória nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, acho que dúvidas, matamos as dúvidas, conteúdo passado. Então, pessoal, de modo geral, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido bem o que é o IP 714. Espero que vocês não se assustem um tanto com essa atualização.
tenham cuidado da forma que vocês tomam decisão, tenham cuidado com o crescimento do mercado de staking, acho que continua sendo um mercado válido. Para mim, vale muito a pena estudar Pendle e Rocket Pool como essas alternativas, e vale muito a pena vocês ficarem de olho nessa atualização, mas muito possivelmente ela vai ser implementada porque ela tem um apoio muito forte dos principais desenvolvedores da Ethereum. Se vocês quiserem ter mais detalhes sobre o IP 7514, convido vocês a se inscreverem na newsletter do Orlando Crypto, 100% gratuita, pessoal. Vale muito a pena, vai trazer muito insight importante no mercado. Mando todos os dias para vocês, então quem quiser fazer parte, se inscreve aí, dá essa moral. Vai tomar menos de um minuto aí de vocês. Também vai estar no primeiro comentário fixado da descrição. Então, espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um grande abraço, pessoal, e até logo.